Minha paixão pelos livros começou na infância. Eu sou filho único, o meu pai era representante comercial e nós nos mudávamos de cidade 2 ou 3 vezes por ano, o que fez com que eu passasse boa parte da minha infância com histórias em quadrinhos, bonecos colecionáveis e também alguns clássicos da literatura infantil. Então esse prazer e, posso dizer, essa inspiração por criar histórias começou ainda na primeira infância. Podemos dizer que eu tive uma infância bem fantástica, usando a imaginação para criar os meus próprios mundos, para criar os meus personagens. Como eu não tinha muitos irmãos para brincar e brigar, eu inventava os meus próprios amigos e as minhas próprias histórias, o que acabou resultando nessa vida de escritor e de produtor transmídia. O que eu mais gosto de ler? Essa é uma pergunta um pouco difícil, mas eu destaco a literatura fantástica, os clássicos dos quadrinhos dos anos 90 e dos anos 2000, histórias de terror que envolvam vampiros, lobisomens e outras criaturas insólitas, bem como os clássicos da nossa literatura brasileira. As minhas inspirações para chegar ao gênero steampunk são duas. Primeiro, o primeiro filme que eu assisti quando eu ainda era criança, Blade Runner, o Caçador de Androides, um clássico da ficção científica, produzido em 1981, inspirado pela obra de Philip K. Dick, um importante escritor de ficção científica, e dirigido por Ridley Scott. Embora essa seja uma obra considerada cyberpunk, ou seja, futurista, pensando como o futuro poderá ser, tem ali uma estética de um futuro um pouco carcomido, sujo, um futuro decadente. E esse aspecto do cyberpunk, pensar o futuro a partir de elementos de envelhecimento, acabam sendo a base também do steampunk, um gênero que nasce junto com o cyberpunk na década de 1980. Mas o que foi definidor para minha experiência com o steampunk foi uma história em quadrinhos, lançada no final da década de 90 por Alan Moore e Kevin O'Neill. O quadrinho é A Liga Extraordinária. A Liga Extraordinária faz um mashup, uma mistura de personagens clássicos em domínio público em um cenário steampunk. Na Inglaterra vitoriana, uma série de personagens se juntam para enfrentar um enigmático mistério. É na Liga Extraordinária que eu acesso pela primeira vez o steampunk e é lá que eu tenho a primeira fagulha de ideia para a brasiliana steampunk. O steampunk é um subgênero da ficção científica que nasceu nos Estados Unidos na década de 1980. Se inspirando nos grandes mestres da ficção científica do século XIX, como H.G. Wells e Júlio Verne, esses escritores criaram uma ficção que, ao invés de projetar o futuro, reinventava o passado. Como que o nosso passado poderia ter sido se nós tivéssemos autômatos robóticos, zeppelins ultravelozes, máquinas do tempo e outras tecnologias que envolviam máquinas de um lado e magia do outro. Brasiliana Steampunk nasce de duas insatisfações minhas. Primeiro, a insatisfação do aluno de ensino médio que gostava muito de ler, mas que não gostava tanto de literatura brasileira. Não que o problema estivesse com a nossa ficção, mas com o modo como essa ficção era ensinada na sala de aula. Que coisa! Depois disso, quando eu me torno professor de literatura e começo a dar aulas de literatura, com a dificuldade que eu, agora como professor, enfrentava para dialogar com uma audiência que usa os suportes tecnológicos e que está acostumado a mídias como games, cinema, quadrinhos para consumir histórias. A literatura é um enigma, a leitura é um enigma. Ele não traz respostas, a leitura traz enigmas. E o nosso cérebro gosta de ser desafiado, e quanto mais desafiado, ele mais curte isso. Então, a diversão é porque o nosso cérebro ele gosta de aprender pelo prazer. Não adianta a gente ir forçando. A gente precisa convidar para viver essa aventura com a gente. A gente precisa convidar para viver esse mergulho, que é essa imersão. A gente precisa convidar para viver essa expansão de repertório em que eu misturo com você num grande remix. Eu preciso interagir, eu preciso dessa energia participativa para que todos nós possamos nos divertir. Brasiliana Steampunk une essas duas dimensões. Demonstra para leitores e leitoras de todas as idades quão interessante, quão instigante a nossa literatura brasileira clássica pode ser.
Mas, por outro lado, também demonstra de que modo nós podemos, a partir de várias mídias, reinventar a nossa cultura brasileira, o nosso patrimônio cultural, para pensar novas histórias e cogitar novos personagens. Se você já leu no ensino médio o Ateneu, deve lembrar desse casal de grandes amigos, Sérgio e Bento. É, isso mesmo. Que nessa narrativa tem algo como 12 ou 13 anos, no clássico de Raul Pompeia. Esses dois personagens, Sérgio e Bento, 10 anos depois, são os protagonistas de Parthenon Místico. Só que aqui, eles são homens adultos que percorrem o Brasil decifrando uma série de mistérios e também buscando vários artefatos tecnomísticos, entre outras aventuras insólitas. Algo que me encanta na narrativa transmídia é a forma como ela nos convida a expandir a nossa percepção. Nós estamos acostumados, talvez, a consumir histórias na televisão, ou então a consumir histórias no cinema, ou a consumir histórias nos livros. As narrativas transmídia nos auxiliam a pular de uma história para outra, de uma mídia para outra. E a partir de cada uma dessas narrativas, nós vamos aprimorando a nossa própria percepção de mundo. E eu acho que esse é o grande ganho dessa nova forma de contar histórias, que é exemplificado em Brasiliana Steampunk, em tantas séries hoje em dia, mas que é exemplificado também no modo como nós consumimos histórias. A gente pode comparar, e o Nicholas Carr, que é um escritor americano, ele faz isso muito bem, a gente pode falar que o leitor, ele é o mergulhador, então ele aprofunda, ele mergulha no mesmo lugar e vai mais fundo, ou às vezes ele anda de jet ski, ele vai pela superfície, mas chega mais longe. Então a gente precisa o tempo todo, o leitor desse tempo, com as plataformas, com o livro e outras plataformas, lembrando que livro também é plataforma, ele precisa o tempo todo aprofundar como um mergulhador e andar de jet ski na superfície. Esse é o desafio do leitor hoje. É essa elasticidade de aprofundar e ir mais adiante. Então, os livros e as multiplataformas podem ajudar esse leitor nessa transformação para que ele seja um leitor mais completo, que ele possa entrar e sair de plataformas de uma forma mais consistente, com mais competência. No caso de uma expansão transmídia para fins literários, tanto o Parthenon Místico quanto Lição de Anatomia terminam com um QR Code. QR Code que você pode usar para acessar conteúdos inéditos desses dois livros. Você terminou a aventura de Parthenon Místico e deseja explorar a Ilha do Desencanto, a sede desses heróis arcanos e aventureiros. Ou então, você quer saber mais a respeito do dossiê preparado por Nyoko Takeda enquanto espionava os nossos heróis. Você quer acessar fichas de personagem ou então mapas mais detalhados. Tudo isso está disponível a partir desse QR Code. Você pode ter com o Parthenon Místico e Lição de Anatomia uma experiência literária tradicional, um livro que você lê do início ao fim. Ou então, se você quiser, você pode usar o seu celular para acessar diferentes conteúdos. É essa brincadeira que coloca no colo do leitor ou da leitora a escolha de como proceder com uma história que identifica a expansão transmídia. O que está acontecendo, seu delegado? No caso da série audiovisual A Todo Vapor, trata-se de um braço live action produzido entre os dois livros, Parthenon Místico e Lição de Anatomia. Trata-se de uma aventura vivida por dois heróis, Juca Pirama e Capitu de Machado. Trata-se de uma história inédita que nós não encontramos em nenhum dos livros, mas uma história que acaba expandindo o sentido das outras aventuras. Uma mídia muito interessante que nós usamos em Brasiliana Steampunk é a mídia sonora, também conhecida como audiodrama ou audiolivro. Um audiolivro é simplesmente uma obra literária que é transposta para o formato sonoro para ser ouvida, ao invés de ser lida. Lição de Anatomia já ganhou um audiolivro produzido pela Toca Livros, que contém vozes masculinas e femininas fazendo os diferentes personagens, som binaural 3D e trilha sonora inédita, ou seja, é uma nova forma de você acessar histórias. Pescaram? É com vocês, curiosos? Mas no que diz respeito ao transmídia, audiodramas expandem o conteúdo dessas histórias com roteiros feitos para aquela mídia. É claro que Brasiliana Steampunk apresenta, enquanto expansão transmídia, histórias em quadrinhos. Isso porque o primeiro leitor
aquele Enéas Tavares que aprendeu a ler com histórias em quadrinhos, alfabetizado pela sua mãe, sonhava em um dia produzir histórias nessa mídia, histórias que fossem gráficas, histórias que fossem visuais e que expandissem os próprios heróis e heroínas do universo de Brasiliana. Quanto ao card game Cartas a Vapor, que divide os heróis de Brasiliana Steampunk em vários grupos e em missões específicas espalhadas por diversos cenários de Porto Alegre dos Amantes. No caso da Recursão Retrofuturista, o RPG de Brasiliana Steampunk, você e seus amigos são convidados a viver uma aventura em Porto Alegre dos Amantes, enquanto podem optar por criar os seus próprios personagens ou então usar os personagens da série. Um outro aspecto interessante da narrativa transmídia é que sim, ela pode ser analógica. A gente às vezes pensa, que para ser transmídia precisa ser obrigatoriamente digital, acontecendo na internet ou nos nossos dispositivos móveis. Só que se nós temos um jogo de tabuleiro, por exemplo, que chama um universo e que expande as aventuras desses universos, nós temos nesse formato analógico, nesse formato material tradicional, uma expansão transmídia. Inovação não é sinônimo de tecnologia. A inovação não vem só pelo digital. Então, eu acredito muito que a gente tem 3 eixos. A curiosidade, que é a nossa capacidade de fazer perguntas, de olhar o que nos rodeia e pensar perguntas que são grandes desafios. A criatividade é como é que eu posso resolver problemas. E a conectividade, que não é tecnologia, é a conexão de pontos de conhecimento. Transformar informação em conhecimento. Transformar repertório em conhecimento. Conexão de pontos. Isso é ser leitor. Conectar pontos. Brasiliana Steampunk funciona, podemos dizer assim, metade com determinados apoios físicos e materiais, os livros, os quadrinhos impressos, o card game, mas a outra metade enquanto produtos digitais. O portal virtual, o tarô que nós encontramos nesse portal, a própria série audiovisual a todo vapor, entre outros exemplos. No caso da escola, acho que o grande potencial da narrativa transmídia é chamar os alunos para a conversa. Vamos começar? Todo e qualquer professor de escola privada ou de escola pública sabem que o primeiro desafio é você acabar com essa barreira que muitas vezes impossibilita o diálogo entre professor e aluno. Às vezes, essa barreira ela é criada por uma diferença de cultura, por uma diferença de idade, às vezes criada por uma diferença social. Cada série de TV, cada grande filme, cada série de quadrinhos mais comerciais, cada um desses exemplos apresenta uma expansão transmídia, que aponta para um site, para a rede social do autor ou da autora, ou então para mais porções de história, cenas inéditas, mapas de aventura, novos capítulos dessa história infinita que nós mesmos estamos criando. E isso não é apenas uma dádiva para o entretenimento. Para pessoas que trabalham com cinema, com televisão, com histórias em quadrinhos e com literatura fantástica ou não, essa é uma dádiva para todos nós. As narrativas transmídia estão aí para que todos nós possamos juntos, usando a tecnologia, criar as nossas próprias histórias, expandir o nosso próprio mundo e pensar um futuro diferente do que o nosso presente.